Em vários momentos já tive fundos imobiliários aqui no negativo, mas não a carteira como um todo, e nessa última queda do IFIX aqui, tá puxando a minha rentabilidade para baixo. Bom, pessoal, tanto o Ibovespa quanto o IFIX estão caindo muito nos últimos dias. Existem vários motivos para essa queda estar acontecendo agora. Tanto um problema interno no Brasil devido às atitudes, às decisões que o nosso governo está tomando, quanto também a taxa de juros americana que não está com uma expectativa de queda. Isso faz com que muitos investidores tirem o dinheiro do Brasil e mantenham lá fora, principalmente nos Estados Unidos, aproveitando a taxa de juros alta lá fora, junto com isso uma segurança jurídica muito maior comparando com o Brasil. Quando a gente pega o gráfico do Ibovespa aqui, foi menos 6,7% no último mês, já o IFIX aqui tá menos 1,16%. Tem mais um detalhe muito interessante aqui. Até o final do ano passado e o começo desse ano de 2024, a expectativa era fechar o ano de 2024 com uma taxa Selic próxima de 9%. Algumas casas de análise diziam 9%, outras diziam 9,25%, mas de acordo com os resultados gerados pelo governo, a expectativa da Selic aqui está em 10 ou 10,25, segundo algumas casas de análise. Isso também influencia no mercado de renda variável, porque se a gente tem uma taxa Selic pagando 10,25, a gente consegue investimentos aí de 100, 105, 110% do CDI, aonde vai gerar uma rentabilidade muito próxima aqui dos fundos imobiliários e ações sem nenhum risco. Então muitas pessoas acabam tirando seu dinheiro da renda variável para colocar na renda fixa, aproveitando essa Selic alta. Pensando nesse novo cenário para 2025, acreditando numa Selic alta, tem 4 fundos imobiliários aqui que eu vou começar a aportar na minha carteira. Assim como eu estava acreditando na queda brusca da Selic, eu estava fazendo aportes todos os meses em fundos imobiliários, mas com essas novas previsões aqui, no próximo ano, eu vou voltar a comprar fundos imobiliários de papel. Bom, pessoal, essa é a minha carteira de fundos imobiliários. Você pode ver que no total ela tá menos 268, que representa 0,66%, só que eu já recebi de dividendos um total de 3.469,73. Então, somando o lucro mais dividendos, que seria o valor da cota, mais os dividendos pagos, a minha carteira tá no positivo 7,9. Só que houve um tempo aqui que a minha carteira estava no positivo aqui R$ 1.900. Então, teve uma queda muito significativa. O fundo MXRF11, o meu preço médio tá em 10,28, o preço hoje tá em 10,19. Na minha opinião, já começou a ficar interessante fazer aportes novamente aqui no MXRF11. HCTR11, o meu preço tá em 56. E o preço atual tá em R$30,04, só que eu só tenho 13 cotas, foi bem no começo da minha carteira. Eu não vendi esse fundo ainda porque eu tô aguardando, vender no momento oportuno aqui, onde eu vou vender um outro fundo imobiliário com lucro, eu posso abater aqui para pagar menos imposto. JSRE, meu preço tá em R$ 70,99, ele tá em 67. HGCR11, meu preço tá em 104,20, tá em 104,19. Mas sinceramente, até 5% aqui eu considero uma variação natural do mercado. 5% para mais ou para menos não interfere na minha carteira. MAL11 tá em 109,80, meu preço tá em 112. RBVA11, 108,29 e 109,34. E o Beta11, 74,90. 90,02. Mas você pode perceber que a minha carteira aqui, ela tá em 63,1% em fundo do tipo tijolo, onde paga menos dividendos e mesmo assim eu tô com yield cost aqui mais ou menos 0,84, 0,85%. E aqui tá a composição da minha carteira, todos os fundos imobiliários, o gráfico aqui em reais e o gráfico em percentual. Mas acreditando que nós vamos manter a taxa Selic alta para o próximo ano aqui, eu vou começar a aportar novamente em fundos imobiliários de papéis, acreditando que vão pagar mais dividendos. Basicamente, ó, desde o mês 12 de 2023 aqui foi a última vez que eu comprei fundos imobiliários de papéis. Aqui, ó, só tem fundo imobiliário de tijolo para o ano de 2024, agora eu vou começar a comprar novamente. Inclusive aqui tá em roxo porque eu comecei a comprar fundos imobiliários através do Nubank, só para experimentar a plataforma. Eu tô pensando em fazer a transferência de custódia da XP para Nubank para ter o cartão de crédito ultravioleta sem pagar anuidade. Então as próximas compras que eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo através do Nubank, só para entender melhor como que funciona e ver se eu vou me familiarizar para fazer a transferência de custódia. Bom, um fundo imobiliário que eu já gravei aqui, inclusive na época que estava em baixa aqui, é o fundo imobiliário Mana11, que é um fundo imobiliário de papel. O preço atual está em 9,97, pagou aqui 12,84 de dividend yield, valorização em 12 meses está em 3,75, aqui a gente consegue ver o gráfico do último ano, ele está um pouco acima do seu valor patrimonial, que para fundos imobiliários do tipo papel, o ideal é que você compre no valor justo, para que você não tenha um ágio aqui nos seus investimentos. Então ele está em 1,05, nesse preço aqui está meio complicado, mas se tiver uma queda no mercado, eu vou aportar nesse fundo imobiliário. Você pode ver que você investe aqui na média de
9,97, R$ 10, e você está recebendo 11 centavos aqui de dividendos. Aqui está o gráfico, né, do pagamento de dividendos de 2023 e aqui comparando com 2024. Nos últimos 3 meses aqui está mantendo 11 centavos por cota. Então é um ótimo fundo imobiliário, base 10, está um pouquinho acima do seu preço, mas é um fundo imobiliário e nós podemos ficar de olho aqui, caso o valor da cota aqui baixe um pouquinho, pode ser interessante. Próximo fundo é o CPTS11, também um fundo imobiliário de papel. Pode ser bem interessante também, o preço atual está em 9,39. Teve uma queda aqui no ano passado, aqui por volta entre o mês 10 e o mês 12 aqui do ano passado. Então quem comprou aqui nessa queda teve uma boa rentabilidade, conseguiu manter um preço médio muito legal. Tá com 10,57 aqui de dividend yield, valorização de 3,2% nos últimos 12 meses para quem comprou aqui. Valor patrimonial por cota 8,98, P sobre VP está em 0,93, ou seja, é um fundo que está descontado do seu valor patrimonial. Então pode ser interessante. Números de cotista, ó, 383 mil, vai pagar 8 centavos aqui no próximo dividendo. Aqui a gente consegue ver o histórico. Esse fundo imobiliário paga na média aqui de 7 a 8 centavos por cota e pode ser bem interessante também. Outro fundo imobiliário eu tenho na carteira aqui é o KNCR11 do Grupo Kinea. O valor atual está em 104,19, está com dividend yield de 12,19, uma valorização nos últimos 12 meses de 11,55. Ótimo fundo imobiliário, inclusive. Tenho R$ 3.800 aqui e uma valorização de 7,5% aqui na minha carteira. Meu preço médio está em R$ 96,99. Preço atual R$ 104,30, eu tenho 37 cotas. Inclusive, esse fundo imobiliário está em subscrição aqui. Eu acredito sim que eu vou aproveitar para comprar algumas cotas. Só que olha só que interessante, esse fundo já me pagou 444 de dividendos. Então, quando eu somo valorização da cota mais dividendos, ó, 19,9% desde o começo da minha carteira, que tem mais ou menos um ano. E o último fundo aqui tá num preço legal. É o MXRF11, é o maior fundo da bolsa em número de cotista. Tá em 10,18 aqui, a gente consegue ver o gráfico do último ano. Teve uma queda muito grande, imagina só quem comprou a R$ 11 aqui, realmente está com uma desvalorização muito grande na carteira. Sempre disse para vocês que eu não estava mais comprando esse fundo aqui, o meu preço médio está em 10,28, ainda está um pouquinho caro, mas agora começa a ficar interessante fazer aportes novamente. Pagou 2,67 de dividend yield, valorização menos 4,8%. Mesmo assim, ele está um pouquinho acima aqui, ó, o P sobre VP está em 1,05, o valor patrimonial por cota está em 9,74. Pouquíssimas pessoas têm esse fundo imobiliário aqui no valor justo, que seria 9,74. E o número de cotistas que impressiona, mais de 1 milhão, quase 1.100.000 pessoas investem nesse fundo imobiliário. Então você pode perceber que ele está pagando menos dividendos comparando com o ano passado e por isso que o valor de sua cota está caindo. Está pagando cerca de 10 centavos por cota aqui nos últimos meses. Então esses são os 4 fundos imobiliários que eu estou estudando e pensando em aportar mais. O MXRF11 e o KNCR já estão na minha carteira, o MANA11 e o CPTS11 não estão na minha carteira, mas são fundos imobiliários que eu estou pensando em colocar. Lembrando que o CPTS11 ele está descontado referente ao seu P sobre VP, então pode ser um bom momento aqui para estar aportando no fundo imobiliário. Nada daqui é recomendação, mas enxergando um cenário futuro aí com uma taxa Selic ainda alta, pode ser que fundos imobiliários de papéis vão performar melhor comparando com os fundos de tijolo. Agora faz o seguinte, deixa aqui nos comentários quais são os fundos imobiliários que você está aportando pensando aqui no cenário atual. E tem um detalhe, se você quiser ter acesso à minha planilha de controle de investimentos, 100% grátis, sem pegadinha, sem venda de curso, nada. Eu tenho um vídeo aqui, vai aparecer o card. Lá eu te ensino a baixar, a alimentar a planilha para que você possa controlar os seus ativos aí. Se inscreva no canal, ativa as notificações, fica com Deus e até mais.